remendo de pano novo em pano velho e vinho novo em odres velhos e, disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra maneira o novo romperá o velho, e o remendo novo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra maneira o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém que bebeu o velho quer o novo, porque diz, melhor é o velho. Lucas v. 36, 39, as verdades novas necessitam de novas doutrinas. Sumário: a verdade é expressa pela doutrina e cada verdade requer uma doutrina apropriada para contê-la. Uma verdade nova não pode ser exposta por uma doutrina velha. Por isso, para uma nova verdade é necessário uma nova doutrina. E como a doutrina ensina modo por que os homens devem viver, cada nova qualidade de vida é acompanhada de uma nova doutrina. Visto como uma nova espécie de vida exige novos pensamentos, novos sentimentos e novos hábitos. O homem que não permanece no seu antigo modo de pensar e sentir, não vê motivo para mudar de vida e por isso não compreende necessidade de novos hábitos. Os escribas e fariseus, por exemplo, não compreendiam os novos hábitos dos discípulos de Jesus e por isso lhe perguntaram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem preces, e também os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Uma nova vida compreende um novo interno e um novo externo. Hábitos novos e hábitos velhos, todos estes princípios se acham desenvolvidos nas diversas circunstâncias desta parábola que nos ensinam porque os discípulos de Jesus deveriam ter hábitos diferentes dos costumes dos fariseus. Estes viviam segundo o espírito antiga dispensação judaica, e João veio mais para anunciar, do que para ensinar, novas verdades. Por isso seus discípulos não estavam preparados para exercer novas formas de cultos. Jesus, porém, veio introduzir uma nova dispensação de vida, veio ensinar uma nova verdade, veio julgar a antiga dispensação e fazer uma mudança radical nos sentimentos, pensamentos e atos dos homens. Portanto, os seus discípulos deviam, naturalmente, mudar o seu modo de agir como uma consequência da mudança que devia se operar em seu caráter. Diferentes dispensações. Todas as dispensações religiosas têm consistido em uma recomposição da vida humana, de modo a acomodá-las às suas necessidades espirituais. Quando os homens descem aos mais baixos graus de caráter, o amor infinito do Senhor segue-os até lá e reorganiza as suas condições de modo a preservá-los o mais possível das más consequências de seus próprios males, conservando-lhes, ao mesmo tempo, abertas as bênçãos celestes, tanto quanto permite o seu estado espiritual. Cada dispensação tem sido uma remodelação de tudo que se refere ao caráter de amor dominante dos homens. Cada uma tem tido o seu modo de vida, sua qualidade de próprio de vida, sua qualidade própria de caráter. Os homens das diferentes dispensações têm sido homens diferentes, tanto na natureza interna do caráter como no modo externo de viver, que constitui o envoltório e a expressão desse caráter. Retrogradação. Quando em uma dispensação, os homens retrogradaram das mais elevadas às mais baixas condições da vida espiritual correspondente, torna-se necessário uma dispensação, visto ter se perdido algumas das qualidades características da dispensação anterior. Variando os princípios internos do homem, variam também as suas condições externas de vida e variadas têm sido também as influências espirituais que se adaptam às suas condições mentais. Quando os homens decaem abaixo de um certo limite, de modo que não podem apreciar ou compreender mais as formas elevadas do divino amor, este, em sua infinita bondade, apresenta-se a eles em formas mais baixas ou externas, a fim de se tornar novamente compreensível. A vinda do Senhor. Quando os homens atingiram as mais baixas condições espirituais compatíveis com a existência humana, o divino amor veio a eles, na encarnação de Jesus Cristo, para salvá-los da destruição iminente e abrir-lhes o espírito para uma nova apreciação da vida celeste. A ascensão. Então, sob a direção da divina providência, começou a ascensão da raça humana para as condições de vida mais elevada, perdidas anteriormente.
E como já se desenvolveram completamente as qualidades características da dispensação constituída pela primeira igreja cristã e estão, por conseguinte, satisfeitas as condições necessárias para dar mais um passo em frente ou galgar uma posição mais alta na escala espiritual, foi concedida uma nova dispensação, que é a nova igreja do Senhor ou a nova Jerusalém, de que somos aspirantes. Separação entre a nova e a velha. Em cada uma destas mudanças os homens que permanecem embutidos da qualidade e do espírito da dispensação existente até então, não podem compreender a qualidade nem a necessidade da nova dispensação. Como os pensamentos e sentimentos desta necessariamente se manifestam em novos moldes de vida, os homens que continuam na antiga, julgam as coisas novas pelo padrão das velhas. E, de acordo com elas, naturalmente consideram as manifestações da vida como insinuações perigosas e como um afastamento pernicioso dos bons caminhos antigos. A segunda vinda do Senhor tal era a situação por ocasião da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e tal ainda hoje na sua segunda vinda para uma nova dispensação de vida e de luz espiritual. Porque a segunda vinda não é uma vinda externa e corporal, mas uma vinda externa e espiritual no coração e entendimento dos homens, para dar-lhes uma nova espécie de vida interna e externa. E esta vinda já começou realmente. A antiga não compreende a nova. A sua situação antiga nunca compreende a nova, porque não está preparada para recebê-la e nem para transformar-se nela. A nova é um grau acima da velha, uma nova fase de vida, um novo plano de existência, uma mudança radical na qualidade característica da vida. E a velha, não compreendendo a nova, naturalmente, a julgará mal. Mas a nova, tendo nascido da velha, compreende perfeitamente as suas condições e pode realizar a mudança dos costumes. Assim, uma pessoa que nasce cega não pode compreender as condições da visão, a não ser que experimente em sua própria pessoa a mudança de condição de modo a ficar com os olhos abertos. Vestuários. Ninguém põe remendo de pano novo em pano velho. Os vestuários, servindo para proteger e cobrir o homem, representam as verdades que espiritualmente vestem e protegem as nossas afeições. Um bom impulso, uma boa afeição, sem a proteção concedida por um inteligente conhecimento da verdade, muitas vezes produz perturbações por ser mal dirigido. Por exemplo, a afeição de uma mãe por seus filhos, não sendo orientada por uma inteligência esclarecida, pode muitas vezes prejudicar esses filhos, criando-os cheios de defeitos que não soube corrigir. É por causa da simbólica significação do vestuário que tanto se fala dele na palavra do Senhor. Quando se diz a Jerusalém, põe os teus maus belos vestidos, ó Jerusalém, a cidade santa. Isto significa que a igreja, a Jerusalém espiritual, deve tornar-se com as mais belas verdades da palavra, e ensinar estas verdades para embelezar a vida dos homens. O hábito de vestir as nossas melhores roupas quando vamos ao culto ou a uma festa, representa o hábito mental de vestirmos o nosso espírito com as verdades da palavra, quando nos aproximamos do Senhor e nos aproximamos e quando testemunhamos a nossa alegria pelas bênçãos que Ele nos dá. As vestes sacerdotais do culto judaico foram reguladas pelo Senhor de modo a representar a sucessão que deve revestir as nossas afeições em suas diferentes manifestações. Os vestuários de puro linho mencionados na revelação, que revestem os remidos no mundo espiritual, representam as verdades puras que, uma vez praticadas, purificam a vida dos homens. Vestuários representativos na antiga dispensação judaica, que era simbólica das coisas espirituais, a roupa era regulada de forma a ser apropriada às suas condições e ao seu caráter representativo. Do mesmo modo, na vida espiritual da nova dispensação, na igreja cristã, as verdades que ornam a mente dos homens são vestuários apropriados do intelecto que acompanham as afeições correspondentes. Na sociedade moderna, as vestes também indicam muitas vezes as condições, a ocupação e o cargo da pessoa que as usam. Espiritualmente, o vestuário mental do homem, as verdades que existem em seus espíritos, indicam a sua condição espiritual e a qualidade de sua vida. A mulher crente que foi curada por tocar nas vestes do Senhor, representa a purificação de nossas afeições pelo contato com as verdades da palavra que regulam a nossa conduta.
Os anjos foram vistos muitas vezes com vestes resplandecentes e brilhantes que correspondem às verdades que traduzem as condições angélicas da vida humana. Na transfiguração de Jesus as vestes eram brancas e brilhantes, porque representavam a divina verdade. A letra da palavra é o seu vestuário que vela e protege o sentido que é o seu interno. Roupas novas e roupas velhas. As vestes representam estas verdades que cobrem e protegem o espírito. Roupas velhas, necessitando de conserto, significam as fases antigas da verdade que não se acham em boa ordem da mente do homem, ou antigas condições do pensamento. Roupas novas correspondem a verdades novas ou novas fases da verdade, novos modos de pensar. O sentido literal da palavra como é compreendido pela mente natural do homem, é, de algum modo, um vestuário velho, que é posto de lado pelos que conhecem o espírito interno de que, pela percepção da verdade espiritual, inteligentemente encaram e compreendem a letra iluminada das Escrituras. Vestes espirituais. Esta parábola demonstra a necessidade que temos de ajustar a doutrina ao nosso crescimento espiritual. Ninguém põe remendo de pano novo em pano velho. Espiritualmente ninguém faz isso, isto é, ninguém, tendo abandonado as velhas ou antigas fases da verdade, pode, racionalmente, esperar que estas ideias antigas possam servir-lhe em suas novas condições, remendando-as simplesmente com um pouco de ideias novas. Novas condições de vida exigem novas verdades, de acordo com as mudanças de estado do espírito. Remendar roupas velhas. Se tentamos remendar crenças antigas com um pouco da nova luz espiritual, não seremos bem-sucedidos, porque o novo faz um rasgão, e a verdade nova, como as roupas novas, tem elasticidade, e as verdades antigas, como as roupas velhas, não podem suportar os esforços do uso e rasgam-se. E o pedaço que foi tomado do novo não concorda com o velho. Isto é, não há harmonia entre os antigos pontos de vista e os novos. O vinho. O mesmo princípio geral é ensinado na segunda parte da parábola. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, etc. O vinho corresponde à verdade espiritual. Por essa razão o vinho é usado na ceia do Senhor para representar a recepção da verdade espiritual. Na Escritura fala-se muito em vinho, sempre com a significação da verdade espiritual. Só quando é mencionado como o mau vinho é que representa a falsidade ou a verdade pervertida. Odres. Os odres, sendo vasos destinados a conter vinho, representam doutrinas que sustentam e contêm a verdade. A doutrina é necessária para o entendimento e compreensão da verdade e para conservá-la em condições de ser usada. Os odres mencionados no texto eram feitos de peles de cabrito ou de cabra. Quando novos, eram elásticos, de modo que podiam se dilatar sem arrebentar, quando cheios de vinho novo, em ainda sujeito a fermentação. Depois de velhos ficavam duros e ressequidos, perdendo por isso a elasticidade. Se então fossem enchidos com vinho novo, não poderiam resistir à fermentação e se romperiam derramando vinho. Nesta parábola os odres velhos representam doutrinas velhas, antigos modos de pensar e antigos modos e antigas condições mentais. Os novos correspondem às doutrinas novas, adaptadas a novas condições de vida, ensinamentos de novos estados da Igreja. As doutrinas do judaísmo eram odres velhos que não podiam conter o vinho novo da dispensação cristã. E hoje as doutrinas da primeira igreja cristã, obscuras e irracionais como se tornaram, são odres velhos, incapazes de suportar o vinho novo da nova igreja, isto é, as grandes verdades espirituais da segunda vinda do Senhor. Verdades novas. Quando um novo espírito dá um novo passo na estrada da verdade, deve adotar novas doutrinas como vasos destinados a conter as novas verdades. O entendimento renegado deve ser de uma qualidade capaz de expandir-se para conter e suportar o esforço que as novas verdades exercem sobre o espírito. Porque cada nova verdade, depois de assimilada pela mente, submete a tentações, verdadeiras fermentações espirituais, pelas quais ela se purifica de suas impurezas, mantendo a verdade de um modo claro e durável. A verdade não se fixa em nós senão depois que sofremos, combatemos e vivemos por ela. Romper os odres velhos. Quando vemos a verdade em seu sentido interno, o aspecto literal aparente passa despercebido.
O poder expansivo da verdade nova quebra o odre velho, a antiga doutrina literal, representada por esse odre, perece. Se nada tivermos para substituí-la, o vinho da verdade espiritual se entornará. Por exemplo, uma pessoa acreditava nas antigas ideias da criação como se acham literalmente descrita no Gênesis. Mas a instrução esclarecida e o pensamento racional fizeram-lhe ver que o Gênesis não tem em vista ensinar ciência física, tanto que os seus ensinamentos, literalmente considerados, estão em desacordo com seus novos ensinamentos científicos. O vinho novo da nova verdade quebrou o odre velho da verdade antiga. Ora, se esta pessoa não tiver um odre novo, isto é, uma nova doutrina, para substituir a antiga, o vinho se entornará, quer dizer, perderá a verdade, rejeitando o Gênesis por não considerá-lo mais um livro divino. E no entanto o Gênesis é de fato um livro divino. Se, porém, ele puser o vinho novo da nova verdade no odre novo da doutrina nova do sentido espiritual da palavra, pela qual ficará sabendo que o Gênesis trata somente da criação e regeneração da alma humana, salvará ambos, isto é, o vinho novo da nova verdade e a doutrina. Sem o odre de uma verdadeira doutrina, ele não poderá possuir a verdade em condições de ser empregada na vida prática. As vestes e o vinho. A parábola fala do vestuário e do vinho não como uma simples repetição, mas porque o vestuário representa a verdade em seus usos externos, como uma vestimenta do espírito, e o vinho representa a verdade interna, com a aplicação interna, aquecendo e reanimando o espírito, como o vinho aquece e reanima o corpo. De conformidade com essa distinção, vemos que no texto grego da palavra, a expressão traduzida em português não é a mesma nos dois casos. Os odres velhos, de certo modo, o ritual da igreja judaica, e o vinho novo é a verdade do cristianismo. Os odres velhos são também as doutrinas pervertidas da primeira igreja cristã, e o vinho novo é a verdade da nova igreja. O velho e o novo não concordam. Inutilmente remediamos a antiga doutrina com um pouco da nova, ou poríamos vinho novo em odres velhos. O Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas, isto é, as doutrinas e as formas, as afeições e os pensamentos. As antigas doutrinas adaptavam-se às antigas ideias, mas não concordam com as novas verdades. Ilustração. Como ilustração do assunto, consideremos, por exemplo, a antiga doutrina sobre a regeneração, que era encarada como uma operação instantânea. Enquanto sustentarmos essa doutrina, não poderemos aprender a verdade da nova igreja, que ensina que regeneração é uma operação que se desenvolve gradualmente. As mentes espirituais velhas são como os odres velhos. Dilataram-se já o quanto podiam e a sua elasticidade está esgotada. Estão fixadas em seu sistema ou modo de vida, são incapazes de suportar um novo esforço. Podem conter o vinho velho, mas não o vigoroso vinho novo. A verdade da vida é a doutrina sustenta a verdade, mas a doutrina deve poder expandir-se de acordo com a verdade. Assim como o homem saindo da infância necessita de roupas adequadas à sua juventude, também o espírito abandonado às antigas doutrinas deve vestir-se com outras novas condições. Cada sistema de doutrinas é adaptado a um determinado estado de nosso progresso mental, de modo que, modificando-se o estado, de modificar-se as doutrinas. O novo e o velho. Como um exemplo de aplicação prática desta parábola, temos a considerar que é muito mais importante converter uma pessoa às doutrinas da nova igreja, fazendo dela um novo jerusalemita, do que defender aqui e ali pontos isolados da nova doutrina, pontos como remendo sobre crenças antigas, ou como um pouco de vinho novo em odres velhos. Devemos considerar um novo sistema de doutrina como o centro de um círculo, cuja circunferência é um novo mundo de vida que corporifique esse sistema. Isso nos mostra a inutilidade de introduzir por contrabando, na mente de uma pessoa, algumas ideias da nova igreja sem fazê-la conhecer o caráter distintivo dessas ideias. Procedendo dessa forma, não fazemos mais do que remendar o seu vestuário velho com um pedaço de pano novo. Esta pessoa não poderá empregar praticamente a nova verdade enquanto não tomar conhecimento dela como sendo uma nova doutrina ou uma nova verdade.
Perigo espiritual. É perigoso adotar superficialmente as novas ideias da verdade, procurando conservá-las juntamente com as nossas antigas ideias e os nossos antigos hábitos ou antigos modos de pensar. Precisamos, não de viver segundo o padrão do mundo, mas de nos transformarmos segundo o Espírito da verdade. A verdade da nova igreja é uma verdade interior, verdade para o espírito interno. Enquanto que a verdade da antiga teologia é externa e, muitas vezes, uma simples aparência da verdade. Ilustrações. Tomemos, por exemplo, a doutrina a respeito do Senhor. Que pensam os homens sobre Deus de acordo com as antigas doutrinas? Parece-lhes que ele é de um caráter colérico, parcial e vingativo, e é misteriosamente dividido em 3 pessoas. Este modo de oposição com as claras doutrinas da nova igreja que ensinam a infinita bondade e o infinito amor do Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus em uma única pessoa. A antiga doutrina da expiação por delegação ou justificação pela fé só, antepõe-se à doutrina da nova igreja que diz que o ajuste entre Deus e o homem se faz quando este evita os males e pratica o bem, com amor, fé e obediência ao Senhor, e na medida em que rejeita da sua vida, de seus sentimentos e pensamentos todo o mal que neles existe. Vede como a antiga doutrina do sentido literal das Escrituras Sagradas, que eram consideradas divinas unicamente porque o Senhor guiou os escritores que as subscreveram, diverge das verdades da nova igreja a respeito do duplo sentido das mesmas Escrituras, sentindo que são o corpo e o espírito da palavra, ligados pela correspondência. Tomai a antiga doutrina de vida que muito pouca relação tem com os males atuais do homem e é toda baseada na piedade, e comparai-a com a nova doutrina de vida na qual o homem só é considerado bom na medida em que evita os males em todas as dependências de sua dupla natureza, natural e espiritual, agindo como por si mesmo, mas no entanto sabendo que é o Senhor que o sustenta nessa luta. Desse confronto resulta que não há utilidade alguma em conservar as antigas doutrinas, remoldando-as com pedaços da nova ou usando-as como odres velhos para conter o vinho novo. Porque o remendo novo não condiz com o velho e o vinho novo pode ser posto em odres novos. Não podemos sustentar as novas verdades como princípios vivos, enquanto o estado atual de nossa vida e de nossa conduta forem governados pelas velhas ideias de nossa mente natural. Um novo jerusalemita deve pautar todos os atos de sua vida pelos ensinamentos da nova igreja, dando-lhes o seu caráter distintivo. Vinho velho e vinho novo. E ninguém que bebe velho quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Aquele que está satisfeito com a vida antiga, não sente aspiração pela nova. É muito difícil e leva muito tempo a nossa transformação em um verdadeiro novo jerusalemita, porque só dificilmente deixamos a vida antiga por outra nova. A antiga sempre nos parece melhor, porque está de acordo com as nossas más paixões ou as nossas más tendências hereditárias. Aqueles que se fixaram no seu antigo modo de vida, não desejam a mudança para outra nova, temendo a luta que essa mudança daria lugar. Os que vivem nos externos não podem ser levados a apreciar os internos senão atualmente à custa de uma luta tenaz contra as más tendências. A mente natural do homem não percebe as realidades da vida espiritual. A inteligência do novo jerusalemita, porém, compreende que a vida espiritual é a vida real que governa e forma a vida externa. O novo céu. Para que a nova igreja pudesse ser erigida sobre a terra, um novo céu foi formado. E à medida que este céu crescer, crescerá a sua influência sobre a terra, fazendo com que a nova igreja se desenvolva proporcionalmente. Mas a nova Jerusalém descerá do céu completamente depois que estiverem satisfeitas as condições para isso, isto é, quando os homens tiverem melhorado suas atuais condições de vida, o que se dará sob o influxo do novo céu, à medida que forem sendo removidas as falsidades da antiga teologia. Porque as novas doutrinas não concordam com as antigas. A descida da Nova Jerusalém é então uma questão de preparação dos homens para receber a nova qualidade de vida, sendo que esta preparação se fará por meio da nova doutrina da verdade. Não se pode cristianizar um judeu que esteja confirmado no espírito e vida da dispensação judaica, nem se pode fazer um novo jerusalemita de uma pessoa que esteja confirmada no espírito da antiga igreja cristã. As antigas condições não se adaptam como o receptáculo da nova vida.
Ligação entre as parábolas. Há uma certa ligação entre a parábola anterior e esta. A parábola da casa sobre a rocha ensina que é necessário viver de acordo com as verdades que conhecemos, e esta nos mostra que as antigas doutrinas e os antigos estados da vida não concordam com as novas verdades e a nova vida que, por conseguinte, para receber as novas verdades em nossa vida devemos nascer de novo pela regeneração, isto é, temos que nos elevar ao nível das novas verdades. Se conhecemos estas coisas, felizes seres se a fizerdes.